Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los para mais uma reflexão. Hoje eu quero mostrar para vocês como a irracionalidade de uma pessoa pode justificar coisas terríveis, inclusive a morte de outro ser humano, né, para o perdão de pecado de outras pessoas. Eu digo isso, senhoras e senhores, porque o testemunho de Mateus diverge totalmente do testemunho de João. O texto que eu vou ler para as senhoras e os senhores hoje é onde Mateus dá basicamente um soco, destrói a teologia de João, que aponta Jesus como o cordeiro que vem tirar o pecado do mundo. Por que eu digo isso? Quando Mateus vai falar a respeito de Jesus, testemunhar a respeito de Jesus, ele vai falar a respeito do sermão que Jesus dá no monte para as pessoas. E olha só o que Mateus diz a respeito de Jesus. Capítulo 5 de Mateus, versículo 17. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que um dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, eu gostaria de mostrar para vocês aqui como Mateus acaba com a teologia de João, que aponta Jesus como cordeiro, principalmente nesse último versículo que ele diz assim: se a justiça de vocês não for melhor do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Por que ele fala isso? Porque a justiça que João pregava não era minimamente melhor do que a dos escribas e fariseus. Por quê? Porque João apresentava Jesus como se ele fosse o cordeiro. E qual que era a função do cordeiro na lei? Era morrer pelo pecado de todas as pessoas, certo? E Jesus não poderia ser o cordeiro, por quê? Porque ele não era um animal, porque a lei exigia um animal, o cordeiro, e segundo, porque ele tinha pecado, e o animal não tinha pecado, certo? Por quê? Porque quando João estava batizando para batismo e arrependimento dos pecados, perdão e arrependimento dos pecados, ele estava batizando para arrependimento e perdão dos pecados, Jesus foi lá se batizar com ele. Ou seja, demonstrando que ele mesmo tinha pecado, porque o propósito de João para batizar era para arrependimento e perdão dos pecados. Então, Jesus está dizendo assim: a justiça de vocês, a justiça de João, não é melhor dos escribas e fariseus. Por isso ele não vai entrar no reino dos céus. Porque eu te pergunto, qual justiça é melhor? Você sacrificar um animal para perdão dos pecados do povo ou você sacrificar um ser humano? É claro que é melhor você sacrificar um animal para perdão dos pecados do povo em vez de sacrificar um ser humano. Justamente por quê? Porque era isso que João estava querendo fazer com Jesus, né? Mudar a religião, trazer uma nova religião que sacrificava um ser humano para perdão do pecado dos outros. Por isso que Jesus diz para eles: olha só, se vocês quiserem vir após a mim, pegue a sua cruz e me siga. Justamente por quê? Porque ele sabia, né? Inclusive o texto vai dizer que depois que João acaba de batizar Jesus, ele vai chamar Jesus de Cordeiro. Aí dois discípulos de João começam a seguir Jesus depois que ouvem João chamar Jesus de Cordeiro. Jesus olha para eles e pergunta assim: o que procurais? Né? Como se estivesse nervoso. Ou seja, vocês estão procurando a mim para ser o sacrifício de vocês? Não, não, não. Se vocês usam a mim para ser sacrifício de vocês, vocês também devem morrer. Se eu estou morrendo pelo pecado de vocês, vocês também têm que morrer pelos seus próprios pecados. Então, cada um pega a sua cruz e me siga. Né? Justamente por quê? Porque Jesus não queria morrer como cordeiro, porque ele veio para cumprir a lei, ele não veio para abolir a lei, ele não veio para mudar nada do que os profetas disseram ou revogar, né? E o profeta Jeremias, inclusive, se ele disse que vem para cumprir o que os profetas diziam, o profeta Jeremias disse que a nova aliança seria a lei impressa na mente e no coração do povo, ou seja, sacrifício de animais para perdão dos pecados. Né? E João estava batizando as pessoas para arrependimento e perdão dos pecados, colocando tudo isso em nome de Jesus. Enquanto a lei que Jesus disse que vinha para seguir, dizia que o pecador ele deveria ir até o sacerdote, sacrificar o animal com o sacerdote e confessar com ele. João fazia tudo errado, porque ele não era sacerdote, ele era profeta e colocava as pessoas para confessarem o pecado com ele, enquanto ele batizava as pessoas. Por isso que Jesus diz, no dia do juízo final, que as pessoas vão ser julgadas conforme a lei, eu vou dizer para o falso profeta, ou seja, para João: afasta de mim. Por quê?
Porque meus pequeninos estavam nus e vocês não cobriram eles. Justamente por quê? Porque no Adão, no jardim do Éden, Deus cobriu o pecado de Adão e Eva foi com a pele do animal. Então, o que cobre a nudez, o pecado, é a pele do animal. Então, ou seja, os pequeninos que iam até João procurar arrependimento dos pecados estavam sendo enganados por João, porque em vez de João levar eles até o sacerdote para sacrificar o animal e cobrir o pecado com a pele do animal, né, João estava ensinando eles a se batizarem para arrependimento dos pecados. Isso não constava na lei. A água era usada para purificação, não para arrependimento e perdão dos pecados. Por isso que Jesus diz para ele, certo? Vocês viram meus pequeninos nus e não cobriram eles. Por quê? Porque eu vim para cumprir a lei, eu não vim para revogar a lei, certo? Então, quando ele dizia que era o Messias, que era o Cristo que vinha conforme as Escrituras, ele estava dando um tapa na cara de João, dizendo: o Messias não está escrito na lei que o Messias vai morrer pelo pecado das pessoas. Ele vem para trazer a lei, trazer o sacrifício de animais para perdão dos pecados, trazer a lei do sábado, da circuncisão, né? Então, ele está dando um tapa na cara de João: eu vim para seguir a lei diz: não matarás. Por que você está querendo me matar ou me colocar como sacrifício para perdão do pecado dessas pessoas? Eu não vim para revogar a lei, João. Eu vim para cumprir a lei. Certo? Então, veja bem, a lei de Moisés, ela falava que, lá em Gênesis, Deus já falava para Adão e Eva que os frutos do campo e os animais já ficariam para eles como alimento. Então, ou seja, se você não sacrificasse o animal para perdão dos pecados, você ia sacrificar o animal para comer. Então, já que você vai sacrificar o animal para comer, você já pode aproveitar e, enquanto você sacrifica ele para comer, sacrifica ele para perdão dos seus pecados. Por quê? Porque o animal vai morrer de qualquer jeito. Então, a justiça de João não era melhor do que a justiça dos fariseus, porque essa justiça de João era descumprir a lei, certo? Por quê? Porque a lei, nunca estava escrito na lei que você tinha que sacrificar, um ser humano para perdão do pecado dos outros seres humanos. Nenhum enviado por Deus, dito pelos profetas ou dentro da lei, veio para fazer isso, para substituir o sacrifício de animais para perdão dos pecados pela morte de outro ser humano, seja por pão e vinho, ou seja pelo batismo. Tanto que Jesus não queria morrer, né, para perdão dos pecados das pessoas, né, que no último dia de vida dele ele fala assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero morrer por causa desse povo, certo? Eu não quero morrer por causa deles. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Deixa eu viver aqui, né? Por quê? Porque ele não veio para isso. Ele não era o propósito dele, certo? Ele não queria morrer. Por isso ele disse para os discípulos dele: olha só, a carne que eu vou dar em favor da vida, né, das pessoas, vai ser o meu pão. Ou seja, os discípulos de João estavam seguindo Jesus, achando que Jesus ia ser o sacrifício deles, para perdão dos pecados deles. Jesus estava dizendo para eles: não, eu vim para cumprir a lei não manda que um ser humano morre para o pecado dos outros. Então, quando vocês estiverem na última ceia, porque eu vim para cumprir o que disse os profetas. E o que o profeta disse? Que a nova aliança seria a lei impressa na mente e no coração dos outros. Já que, como vocês não conhecem a lei, vocês vêm a mim achando que eu sou o cordeiro que vai ser sacrificado, quando vocês estiverem na ceia, né, na Páscoa, ao invés de vocês sacrificarem a mim, ou sacrificarem um outro humano, já que vocês não querem sacrificar o cordeiro, o animal, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão partir o pão, e quando vocês estiverem partindo o pão, vocês vão fingir que o pão é o corpo do cordeiro e que o cálice derramado é o sangue do cordeiro. Ou seja, Jesus dizendo para os discípulos dele: olha só, vocês não querem oferecer o cordeiro para perdão dos seus pecados, eu também não vou ser oferecido por vocês como cordeiro para perdão dos pecados. Vocês vão inventar a religião de vocês então, a nova aliança de vocês então, vão ficar com essa nova aliança então. Vocês vão cortar o pão como se o pão fosse o corpo e derramar o cálice como se fosse o sangue, e esse aí vai ser o cordeiro da Páscoa de vocês. Certo? Por quê? Porque Jesus não queria morrer literalmente pelo pecado deles. Porque ele veio para cumprir a lei e ele sabia que ele morrendo como ser humano no lugar do cordeiro era inútil comparado à lei. Justamente por quê? Porque a lei dizia que o animal tinha que morrer justamente para o ser humano não morrer. João dizia que Jesus era a graça sobre a graça justamente por quê? Porque a primeira graça é que veio através de Moisés. Ou seja,
Se você pecar, você deveria morrer, porque o pecado representa a morte. Mas como Deus é misericordioso, é cheio de graça, então o animal morre no seu lugar. Só que João está dizendo que isso ele inventou na teologia dele, que Jesus é a graça sobre a graça. Por quê? Porque agora ele vem como ser humano, só que em forma de cordeiro, morrer como cordeiro, e depois que ele morrer pelo pecado de todo mundo, né? Aí ninguém precisa mais sacrificar animal para perdão dos pecados. Isso é completamente contra a lei. A própria lei que Jesus disse que veio para cumprir, que não veio para abolir, que não veio para revogar, que é a lei de Moisés, que diz que o sacrifício de animais para perdão dos pecados é uma lei perpétua, que não muda, certo? Então, quando João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Ele está mentindo, né? Por causa da ignorância dele, ele está mentindo. Ignorância ou maldade, né? Porque Jesus não pode ser o cordeiro, por quê? Porque a lei exige um cordeiro, um animal, e Jesus não pode ser esse cordeiro porque ele é um ser humano e também porque tem pecado, certo? João não entendia o sinal da pombinha, do Espírito que veio como pomba sobre Jesus no dia do batismo que Jesus se batizou com João, porque aquela pomba veio como um sinal para João, assim, ô João, a única coisa que Jesus, que Deus aceita para arrependimento dos pecados mais pobres é o pombinho e não o batismo. Lembra que Jesus, a mãe dele, sacrificou pombinho, né? Para ele quando ele era mais novo, certo? Perante Deus. Então, Jesus queria, enquanto João dizia que Jesus vinha morrer como cordeiro pelo pecado das pessoas, Mateus já dizia, não, não, não. Jesus disse que vinha para cumprir a lei não manda que um ser humano morra pelo pecado dos outros. Ele disse que veio para cumprir a lei de Moisés, que inclusive era perpétua, certo? E a lei manda que morra um cordeiro e não um ser humano, certo? Então, senhoras e senhores, a teologia de João, Mateus dá um soco na teologia de João. Comprova que a teologia de João ela é falha, né? Por isso que os escribas e fariseus, quando os soldados voltam sem Jesus, vão dizer para os escribas e fariseus assim: o povo acreditar que ele é o Messias, que vem morrer como cordeiro, igual João está ensinando, tudo bem, porque o povo não entende nada da lei, o povo é maldito, é uma ralé. Agora, os escribas e fariseus e as autoridades acreditarem nisso, aí já é um absurdo, né? Porque eles sabiam que Jesus não poderia ser o cordeiro. Por quê? Porque o Cristo ele não vinha como cordeiro, né? Ele vinha como cara que vinha estabelecer a lei, não morrer pelo pecado dos povos, mas estabelecer o sacrifício do cordeiro e dos outros animais para perdão do pecado dos povos, certo? Então, senhoras e senhores, Mateus dá um tapa na cara de João com esse testemunho dele, certo? Porque o testemunho que João estava dando a respeito de Jesus era tão falso quanto Pedro. Porque Jesus disse para eles não jurarem a respeito dele, porque se eles jurarem, eles ficariam presos no que jurou. Pedro disse que não conhecia Jesus, certo? Então, se ele tivesse que testemunhar a respeito de Jesus para salvar a vida de Jesus depois, ele ficaria preso no que ele jurou, que não conhecia Jesus, certo? Tanto que Jesus, quando um leproso vai se purificar com ele, ele fala para o leproso, olha só, vai até o templo de Jerusalém, a casa de Deus, oferece lá a oferta que ordenou Moisés para que você sirva de testemunha. Porque ele precisava de outra pessoa servir de testemunha de que ele veio cumprir a lei e por isso mandou, né, aquele homem oferecer a oferta como Moisés ordenou no templo. Por quê? Porque os discípulos dele estavam dando testemunho ao contrário, como se ele viesse abolir a lei, não viesse cumprir a lei, viesse trazer uma nova aliança que nada tinha a ver com aquela que os profetas diziam, que era a lei impressa na mente e no coração, sacrifício de animais para perdão dos pecados, circuncisão, guardar o sábado. Entende, senhoras e senhores? Então eu termino esse vídeo aqui às 13h33, porque João foi uma pedra de sapato para Jesus, uma pedra de tropeço para Jesus.